Lucas, o capítulo de número 15. E o versículo de número 8. Lucas 15. Lucas 15. A partir do versículo de número 8. É a parábola da moeda perdida, ou da dracma perdida. Diz assim, ó. Está lendo na NVI, ó. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. 10. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pode se assentarmos. Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu já tenho um hábito de passar a lição de casa toda vez que eu prego. E a lição de casa para você, para amanhã, é ler o capítulo de número 15 inteiro. Ler a parábola da ovelha perdida, reler essa daqui e ler a do filho pródigo. Aí você fala assim: ô Léo, mas eu já li, eu conheço. Mas não faz mal, lê a Bíblia, faz muito bem. Então, eu já conheço, leia, crie o hábito da leitura. Então, para a sua lição de casa é Lucas capítulo de número 15, para você. Eu quero aqui nessa noite falar a respeito dessa parábola. Deixa eu explicar o que é uma parábola. Parábola é uma forma que Jesus usou, não só Jesus, mas em toda a Bíblia você vai ver parábolas que continham uma verdade que às vezes ficava oculta ali, mas dentro de toda a parábola existe uma verdade, às vezes não está explícita, mas às vezes está implícita, e sempre trazia uma verdade. Lembra de Davi? Pecou, aí o profeta Natan vai até o palácio do rei e ele não fala assim direto com Davi. Ele conta aquela história ali, daquela maquiada, fala que um viajante chegou na cidade e tal, e foi na casa da pessoa, e a pessoa tinha muitas ovelhas, e o outro só tinha apenas uma ovelha, e eles foram fazer uma refeição, e aqueles que tinham muitas ovelhas, não pegou muitas que ele tinha, foi lá e pegou apenas uma que aquele seu vizinho tinha ali, e matou, e Davi ficou indignado. E Davi fala assim: você acha isso justo? Davi ficou indignado, falou assim: não, isso não é justo. O que esse homem merece, o homem que fez isso? Que tendo muitas ovelhas, não mata e não come, e vai mexer na do vizinho que tem só uma só. Davi falou assim: esse homem não é digno de morte. Então o profeta contou uma parábola ali, uma história que tinha uma verdade oculta. E quando Davi escuta aquela parábola, ele fala assim: esse homem não é digno de morte. Aí o profeta revela a verdade por trás da história ou da parábola. Ele fala assim: esse homem é você. Porque ele se deitou com Betseba, que era esposa de Urias, e como o profeta não podia chegar falando diretamente, ele contou uma parábola ali, para revelar o erro, o pecado de Davi. Então, toda parábola existe verdade, existe lições. E Jesus também usou dessa linguagem de parábola. O termo, como diz o pastor, né? O termo linguístico mesmo que fala é linguagem parabólica. Isso é verdade, irmão. Chama linguagem parabólica, que chama esse tipo de linguagem. Então, Jesus ele contava algumas parábolas.
E aqui Jesus, ele vai começar contando, não a parábola da dracma, mas a anterior, que é a da ovelha. Aí você tem que perguntar e ler, depois você vai entender na sua casa. Por que Jesus contou essa parábola? Em que ocasião isso ocorreu? E o texto vai dizer em Lucas 15, que foi por causa que Jesus estava assentado com pecadores, com publicanos. E os religiosos, os fariseus, os escribas da época ficaram indignados. E começaram a questionar, mas esse daí senta com pecadores, com publicanos. Aí Jesus vai começar a contar a parábola a respeito, qual de vocês, ou seja, qual homem que tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 num deserto e vai atrás de uma que se perdeu. E indo ele, a encontra, joga sobre os seus ombros e volta para sua casa com grande alegria. Aí Jesus vai contar a segunda parábola, que é a respeito também de uma mulher, que tem 10 dracmas, e perdendo uma, não acende uma candeia na sua casa, varre, procura diligentemente, até encontrar, e depois que encontra, ela chama suas amigas e festeja, se alegra com suas amigas, porque a encontrou aquilo que estava perdido. Jesus também conta a parábola do filho pródigo, de um pai que tem 2 filhos, e um pede uma parte da herança, o pai libera ali a herança para ele, aquela parte dele, ele vai para uma terra longínqua, esbanja tudo, gasta tudo, vai parar num chiqueiro, e no chiqueiro ele cai em si, ele lembra da casa do pai, e caindo em si, ele fala assim, retornarei à casa do meu pai, e vou querer ser igual um trabalhador dele. Já que eu perdi tudo, eu vou querer ser simplesmente um trabalhador na casa. E quando ele volta de cabeça baixa, fedendo ainda, ele vê o pai de braços abertos esperando. O filho não viu, mas o pai viu ele vindo de longe. E o pai sai do lugar que ele estava, da posição que ele estava, e vai até o encontro do filho. E abraça e o convida para ir para dentro, e ele diz, vamos festejar, porque esse meu filho estava morto, e foi encontrado. Aí Jesus explica isso, assim é nos céus, quando um pecador se arrepende. Da mesma maneira que eu falei que todas as vezes que algo é encontrado, assim como o pastor reúne os amigos, assim como a mulher reúne as amigas, assim como o pai reúne a fazenda ali, os pessoal faz festa, assim acontece nos céus. Assim acontece no mundo espiritual. Os anjos se alegram com as atitudes que existem aqui na terra quando a pessoa se encontra. Quando é encontrada, aceita Jesus, reconhece os seus pecados, reconhece os seus erros e aceita Jesus. Agora vamos extrair algumas lições aqui. Primeiramente, Jesus contou essa parábola porque ele queria ensinar aos escribas e aos fariseus que existe muito valor. Não é porque está perdido que não tem valor. Eu li num livro, fica até por hashtag, fica a dica para quem gosta de ler, chama O Deus Pródigo, Timothy Keller. O tema do livro é O Deus Pródigo, que ele traz que na verdade quem foi o pródigo não foi o filho. Na verdade, quem foi o pródigo, mesmo pródigo quer dizer gastar ou gastão, quem gastou, quem esbanjou na verdade, foi o pai, que é o Deus ali, que simboliza Deus ali. É ele que foi quem esbanjou na verdade amor, que esbanjou graça. Esse livro é muito bom. E ele fala, ele vem explicando essas parábolas, mas ele frisa mais na do filho. Mas o meu foco hoje aqui não é falar sobre o filho, é falar sobre a mulher aqui. E qual que é a ideia central? É de pessoas que estão perdidas. É de pessoas que estão perdidas. E tem pessoas que estão salvas. Então Jesus estava dizendo assim, vocês acham que vocês
Só porque vocês são escribas, são fariseus, você acha que não precisa se preocupar com aquele outro que está caído aqui, não tem valor. E Jesus Cristo vai ensinar que todo mundo tem valor. Tem valor. Porque para os escribas, para os religiosos da época, eles não tinham valor. Os pecadores, os publicanos, não tinha valor nenhum para eles. Então era uma perca de tempo você ir atrás de uma pessoa dessa, você conversar com uma pessoa dessa e se relacionar com essas pessoas. Eles só queriam ficar naquele fechadinho ali. Só que a graça, ela alcança quem você menos imagina. A graça, ela entra onde você menos imagina. A graça salva quem você menos imagina. Aquele que você desacredita, que você fala, não tem mais jeito, não tem solução, a graça entra e a graça encontra e levanta aquela pessoa. Então Jesus vai mostrando que as pessoas têm valor, irmãos. E agora ele vai falar que existe uma mulher que tendo 10 dracmas, ela perde uma. Assim como nesse livro fala que o capítulo de número 15 é a parte dos achados e perdidos da Bíblia. Existe nos aeroportos, aí existe um galpão que existe lá, que fica os achados e perdidos, que as pessoas esquecem lá, é os achados e perdidos, todo vai para aquele lugar. E ele fala que, Lucas, o capítulo de número 15, é o dos achados e perdidos, que vai falar das parábolas dos perdidos e dos que foram encontrados. E eu fui só por curiosidade, entrar nesses negócios aí de achados e perdidos. Tem cada coisa, pastor, que nego perde. Tem coisa que é normal, né? Esquecer guarda-chuva. Tem violão lá no aeroporto. Tem um monte de coisa, irmão. E acredite se quiser, tem até muleta. Eu não sei como o camarada conseguiu esquecer uma muleta, mas tem lá. Esse é esquecido. Esse ganha de mim. Esse consegue me superar, irmão. Porque eu já esqueci o meu filho já. Mas não estava no meu colo. Mas a muleta acho que estava na mão do cara e o cara conseguiu esquecer. Não sei se ele foi no banheiro, não sei onde que foi, mas deixou e esqueceu, irmão. E esqueceu, faz parte. A pessoa ficar perdida. Mas o duro, irmão, é que tem pessoas que estão perdidas e não sabem. Eu quando esqueci o Pedro, o Eric estava junto. O Eric é testemunha ocular. Eu esqueci. Depois que eu caí em si, eu falei assim, meu filho, voltar-me-ei e vir lá buscar ele dentro do carro. Estava indo comer lanche, estava longe já. Ele lá no estacionamento de uma igreja. E nós indo lá, todo bonitão, vamos comer lanche, enquanto as mulheres ficam no evento das mulheres, vamos lá para a praça, vamos lá, tal, dar rolê, comer cachorro quente. Eu olho assim e falei, meu Deus, foi me dada uma missão. E essa missão eu falhei. Mas Deus é misericordioso. Quando eu voltei lá, Pedro estava lá, dormindo. Nem sabia que estava perdido, mas ele estava. Estava esquecido ali. Graças a Deus. Que o segurança ali da igreja ali, os obreiros não viram a criança lá dentro. Senão eu imagino que iam pensar de mim. Imagina. É engraçado agora, você está dando risada agora. Mas na hora, sem brincadeira, você não sabe o alívio que deu. Vocês dão risada agora, mas na hora, pensa. Na hora que eu abri a porta do carro, pastor Miguel, e vi ele lá, falei assim, ufa, meu Deus. Olhei para os amigos, falei, ó, ninguém sabe de nada, hein? Não aconteceu nada, a vida que segue, vamos comer nosso lanche, enquanto as irmãs cultuam lá dentro. Mas eu tive essa percepção, que eu perdi algo. Só que o Pedro que estava lá dentro, não tinha essa percepção, irmãos. Assim como tem pessoas aqui dentro nessa noite, que sabe que perdeu algo.
tem pessoas que não sabem nem que está perdida. Só que o que eu quero dizer também nesta noite é, para começar, valorize aquilo que você tem. Aquela mulher, ela tinha 10 dracmas. E estava falando de valor ali. Então, ou seja, valorize aquilo que você tem. E o que você tem? Você tem família. Você tem pai, você tem mãe, você tem esposa. Você tem uma casa, você tem um carro. Você tem perna, você tem saúde. Valorize aquilo que você tem. Porque quantas pessoas não valorizam aquilo que tem? Então a primeira lição é, valorize aquilo que você tem. Valorize aquilo que você tem. Não espere não ter para querer valorizar. Segunda lição, vai ser 4 lições, nós vamos embora. O Eduardo, cadê ele? Está ali. 9h15 você pode subir, sem medo. Então, primeira lição, valorize aquilo que você tem. Segunda lição, valorize enquanto você tem. Valorize o que você tem. Segunda lição, agora é mais forte. E valorize enquanto você tem. E valorizar enquanto você tem, sabe o que é isso? É você dar atenção. É você se esforçar. É valorizar enquanto está no seu alcance ali. Enquanto às vezes você pode abraçar. Enquanto você pode ligar. Enquanto você pode mandar um áudio de WhatsApp. Isso é valorizar enquanto você tem. É cuidar, é amar, é investir. É reflexivo isso daqui, irmãos. Porque eu tenho certeza. Pessoas que perderam entes queridos. Se tivesse a oportunidade hoje de mandar um WhatsApp e ouvisse a voz, eu tenho certeza que, nossa, se eu pudesse conversar mais 5 minutos, se eu pudesse sair desse culto e ligar aí novamente, se eu pudesse voltar atrás, se estivesse no meu alcance ainda, eu ia ligar mais, eu ia fazer mais, eu ia dar mais presente. E uma das lições aqui é, valorize enquanto você tem. Tem pessoas que querem começar a valorizar depois que perde. Depois que perde a saúde, quer cuidar da saúde. Quando tem, esbanja. Existe um pregador, eu esqueci o nome dele. Ele estava no leito de morte. E foram visitar, ele falou assim, Deus me deu 2 coisas para mim fazer, aqui na Inglaterra. Deus me deu um cavalo e uma mensagem, pastor. E ele falou assim, e eu matei o cavalo, fiquei só com a mensagem. Você falou isso que a saúde dele ele não cuidou, que é o cavalo. E por causa que ele não cuidou do cavalo, ele tem só a mensagem, agora ele não consegue andar mais. Por causa de descuido. Deus te deu um grande ministério, Deus te deu um ministério, Deus te deu um dom, cuide. Porque pode chegar e ficar igual aquele pregador, um avivalista da Inglaterra, que por causa que não cuidou do cavalo, não cuidou da saúde, não conseguiu alcançar a totalidade daquilo que Deus chama para ele. Aí depois que perdeu, Maurício, você falou assim, a única coisa que me sobrou foi a mensagem. E ele pregava, só quando as pessoas iam até ele, a casa dele visitar. Ou seja, cuide da sua saúde. Dê atenção àquilo que é importante. Cuide enquanto você tem tempo.
Use o seu recurso. Invista. Enquanto tem. Porque essa mulher percebe que ela era algo de valor para ela. E quando ela percebeu que perdeu. Terceira lição. Reconheça quando você perde. Terceira lição é: reconheça que você perdeu. Primeiro passo para que se começar uma mudança é reconhecendo. Quando eu perco, quando eu erro. Não existe restauração ou restituição se você não reconhecer, não passar pelo caminho do reconhecimento. Eu errei, eu pequei, não era para ter feito, não era para ter falado, eu reconheço. Toda restauração passa pelo reconhecimento. Então, reconheça que você perdeu. Eu perdi. E o que você perdeu? Perdi a comunhão. Eu perdi o ânimo. O que você tem perdido ou está perdendo? O que você tinha e não tem mais? Que um dia pertenceu a você e hoje não pertence mais. Só que o bom de servir a Jesus, que não é como que você começa. Não é como que você começa. Porque todas as parábolas começam o quê? Com perca. O pastor perdendo ovelha, a mulher perdendo a dracma, o pai perdendo um filho. Mas se a história acabasse aí, ou a parábola que terminasse aí, irmão, estava ruim para nós. Mas graças a Deus, que não é como nós começamos, mas sim como a gente terminamos em Cristo. Então fique feliz, abra um sorriso, que não é como que você começa, mas sim como que você termina. Eu posso ter começado perdido, fora do lugar, mas graças a Deus que Jesus Cristo veio em minha direção. Graças a Deus eu estou lá numa casa em que pessoas podem me encontrar. E agora que eu perdi, eu reconheci que eu perdi, eu preciso fazer alguma coisa. Porque ficar só no pensamento, não, eu sei, tá, mas e não fazer nada também não resolve o problema. Porque perdeu, não era para ter perdido, não era. Só que também não é o fim, irmãos. Eu falei isso ontem na célula. Que temos que ter uma vida de equilíbrio. E saber que não vamos ganhar sempre. Que não vamos acertar sempre. Aí eu li um versículo. Citei um versículo que Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal, às vezes eu faço. O que é isso? É que ele não acertava sempre. Ou seja, que quando eu errar, eu também não sou um lixo. E também quando eu acertar, também eu não sou o super-homem. Ou seja, tem equilíbrio. Não deixa o inimigo acusar sua mente, achar que você não presta para nada porque você errou. Porque o bem que você quis fazer, você não fez, e você não presta para mais nada. Não é isso. Mas também quando você acertar, também não se acha a última Coca-Cola do deserto, que não é isso também. É para você ter equilíbrio na vida. É viver uma vida no Espírito. Mas saber que você pode errar também. E você vai errar. Porque isso faz parte da natureza humana. Às vezes vacilar. E tem coisa, meu, se a gente não perde, às vezes a gente não aciona outras partes, não vê outras áreas. Aquela mulher, depois que perdeu, e ela percebeu que perdeu, ela tomou atitude, até encontrar. Porque ninguém encontra, porque ela não encontrou a moeda. Primeiro ela teve que acender uma luz. Depois que ela acende a luz, ela consegue enxergar a vassoura e consegue fazer uma limpeza na casa. Mudança. Tem coisas que eu preciso fazer. E não depende de Deus, depende de mim.
Não adianta você orar para Deus, Deus vai lá. Deus fala assim, não, é você que tem que ir. Deus fala, não, é você que tem que falar. É você que tem que fazer. Deus tira isso. Você não vou tirar. Eu vou te dar graça para você suportar isso daí. Às vezes funciona isso sim, meu irmão. Deus não foi lá e acendeu, foi ela que acendeu. E interessante que a solução do problema dela estava mais perto dela do que ela imaginava. Por quê? Porque quando ela percebeu que perdeu, André, ela não correu para falar com a amiga. Não. Ela não foi na casa da amiga. Ela não foi chamar a amiga. Ela simplesmente sabia na onde que ela tinha perdido a moeda. Quarta lição. Saiba aonde você perdeu. Em que área que você está perdendo. Porque ela sabia na onde que ela perdeu. E na onde que ela perdeu, ela acendeu uma luz. Ela varreu e ela conseguiu encontrar. Então saiba aonde que você está perdendo. Eu perdi, mas aonde que você perdeu? Eu caí, aonde que você está caindo? Última lição. É saber na onde que perdeu e agora. Busque no lugar aonde se perdeu. Porque ela foi buscar na casa dela aquilo que ela sabia que estava lá, mas não. Que você, eu tenho certeza que eu perdi aqui. E é aqui que eu acendi a lamparina. E é aqui que eu comecei a varrer. Tem coisas que você só faz, mas depois que você perde. Tem pessoas que infelizmente acontece isso. Não era para ser, mas acontece. Depois que leva um susto, depois que toma uma multa, começa a andar de cinto. Às vezes acontece, irmão. Você só fica meio esperto depois que você toma um prejuízo. Aí você, opa. Era para ter perdido? Não era. Mas já que perdeu, vamos fazer alguma coisa. Porque ficar andando, faltando que não dá. Porque quem passa do lado de fora não sabe. Mas quem está do lado de dentro sabe, irmãos. Quem passava na rua e olhava para aquela mulher, na casa dela, não sabia que ela tinha perdido, mas ela sabia. Estava faltando. E ela falou assim, viver desse jeito não dá. Viver com essa falta aqui, viver com esse problema aqui não dá. Vamos tentar resolver esse problema. E é dentro de casa. Tudo se resolve conversando. Tudo se resolve quando se acende uma luz. Busque a direção na palavra. E agora, vem uma parte difícil. Tem hora e tem coisas que precisam sair. Tem coisas que não dá para você varrer para debaixo do tapete. Tem sujeira que tem que sair. Tem coisas que não dá para ficar, irmão. Não dá para negociar, é inegociável isso daí. É preciso pegar a vassoura e varrer isso. É preciso tirar isso para fora. Pode vir, Du. Pode vir. Estou falando para você que hoje o negócio aqui está rápido. Agora. Que ela conseguiu encontrar aquilo que estava perdido. Deixa eu fechar aqui. Ela chamou as suas amigas e festejou. Ou seja, celebre os momentos de vitória da sua vida. Não deixe o inimigo roubar a celebração da sua vida, a alegria da sua vida. Porque viver no Espírito, viver com Deus, a vida com Deus, é ter paz, alegria no Espírito. Então não deixe o diabo roubar a alegria que ele colocou dentro de você. Caiu, levanta.
Tropeçou, continua. Estou perdido. Você pode ser achado nesta noite. Não sei o que fazer, não sei para onde que acenda a luz. Ah, mas é difícil. Quem falou para você que é fácil, irmãos? As mulheres aqui, que às vezes faz aquelas faxinas pesadas, sabe? Às vezes não dá vontade, mas é preciso, é necessário. Tem coisas que é necessário se fazermos. Tem coisas que é necessário você tirar. Então é isso que Jesus estava ensinando. Uma das lições. É necessário fazer isso. É necessário. Para se encontrar, foi necessário acender a luz, varrer. E ela se alegrou. Se coloque de pé.